Eu estou com Elia Bitossi, que agora ele está comandando toda a operação de colorifícios do Grupo Coloróbia, que, por sinal, está comemorando 100 anos, e nós vamos conversar um pouco a respeito disso. Com 29 fábricas em 18 países, o grupo realmente é um dos mais fortes no mundo inteiro e um dos pioneiros aqui no Brasil. E o Elia vai nos contar um pouco dessa sua trajetória. Ele está na empresa desde 2003 aqui no Brasil e tem umas longas histórias para nos contar. Vamos ouvir um começo dela. Bom dia, Elia. Com você a palavra. Bom dia, Lázaro. Como vai? Tudo bem? Bom, Lázaro, é um prazer estar aqui com você nessa situação do mundo bastante complicada e estamos na luta para passar esse período com bastante dificuldades nas vidas sociais, né? Por sorte, a tecnologia nos está ajudando. Vamos ver se, em um curto prazo, voltamos a ter uma vida social e profissional também, como era um pouco antigamente. Claro que todos os acontecimentos desse porte vai deixar uma marca muito grande na nosso modo de viver. Mas temos que estar prontos e dinâmicos para essas mudanças. O Coloróbia está fazendo 100 anos, uma longa história de família, passando por situações complicadas, até mais complicadas que essa, porque se fala de 1921, então, se você pega, era a época da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos, né? Então, uma época difícil. Depois passamos para as crises nos Estados Unidos, que você sabe, dos 29, e por diante até a Segunda Guerra Mundial, e depois começou o deslanche da recuperação, da reconstrução da Itália e da Europa. Isso foi provavelmente o ponto-chave da transformação do Grupo Coloróbia, que inicialmente era mais orientado na produção cerâmica artística, porque você sabe, nós somos originários de Montelupo Fiorentino, que está ao longo do Rio Arno, que é o rio que conecta Florença a Pisa. Então, na época, se podia navegar, era um meio de comunicação muito importante, e ao longo desse rio se produzia bastante cerâmica artística. E depois desse ponto, se começou a produzir internamente os esmaltes e a vender para outros, mas não fomos pioneiros nisso, devo ser sincero. Tinha uma concorrência muito grande. A gente provavelmente era melhor na realização dos pratos, da cerâmica, do que dos esmaltes. E fui na luta, né? Como todo dia a gente vai se reinventando. Aí depois começou o mercado da cerâmica plana e decorada. Aí foi o nosso deslancho até a internacionalização, que começou nos anos 70, com Portugal e Brasil, que já era, na época, um país do futuro, né? Um país do futuro cerâmico também. E aí começou a nossa trajetória, que se consolidou nos anos 80, abrindo na Espanha, em outros importantes mercados, capitais cerâmicas, chama-se distritos cerâmicos, até chegar depois a um crescimento sempre maior nos últimos 20 anos. Então, hoje é um grupo que é importante no mercado cerâmico, mas também quero te falar que a diversificação foi também um dos elementos que ajudou esse grupo a crescer, Lázaro. Em particular, você sabe, no zircônio, que inicialmente entrou como elemento fundamental para a fabricação de esmaltes. Mas também isso chegou faz já 50 anos, na fabricação de produtos de alta alumina para a moagem de esmaltes, revestimentos de moinho, e depois diversificou em outros segmentos. Apesar, então, do nosso DNA ser basicamente cerâmico, originariamente mudou um pouco. Então, entramos com esses elementos em outros mercados, são bem diferentes e ajudam
o grupo a começar a colocar raízes também em outros mercados. Eu te posso falar alguns, que é tipo o mercado de revestimento para balística, sabe? Ou carros blindados para exércitos, ou produtos de defesa militar, etc., etc., ou também elementos de moagem para outros materiais, de outro segmento, até revestimentos de transportes de curvas, de tubulações para produto alimentar, etc., etc. Quando é que se deu essa mudança para outros segmentos? Faz um 20 anos, ou até mais, que se projeta, porque, você sabe, o bom da Itália, apesar de ser um país que no mundo é conhecido mais para turismo e setor de alimentar, sentido popular, vai, falamos assim, tem um induto industrial de engenharia muito avançado. Então, isso nos permitiu de conseguir estreitar partnership ou participações em várias outros segmentos. Algumas deram certo, outras menos, mas isso faz parte do empreendedorismo. E, além disso, como eu te falei, esse exemplo da Lumina, a participação também em outro segmento que é produto para chapa, frita de chapa, para fogões, essa coisa toda. Pop, fornos, boiler, etc. E a mesma coisa também, decoração de garrafa, o que se chama aqui, que seria a antiga Coca-Cola, que se fazia no vidro, ou a garrafa da Corona, ou da Heineken, que hoje são mais produzida do que a Coca-Cola, que migrou bastante da própria produção em plástico. É uma grande gama de produto que entra na decoração de cervejarias ou em vidro para perfumaria, sabe? Então, também isso é um segmento que a gente está explorando. E o que acontece? Esses segmentos têm um crescimento muito elevado em países emergentes. Então, isso faz da matriz para um incentivo para o grupo ir além do que são os mercados mais conhecidos, entrar em mercados e culturas diferentes. Isso ajuda também a ter uma mentalidade empresarial mais evoluída, mais dinâmica, mais atualizada com o dia a dia. Quantas unidades de negócio são hoje? Você mencionou Zircônia, Lumina. Olha, o orifício é a face mais conhecida do grupo, obviamente. Sim, no mínimo são 5 ou 6, tá? Claro, se dividem em dois grandes macrogrupos, que é a parte tecnológica, chamamos assim, que é superfícies, que tem uma tecnologia mais ou menos similares, que é tipo de frita, que é a matriz de vidro, e tem uma matriz que é quindi vidro e pigmentos, e tem un'altra parte, che è quello che ti falavo, che allumina o de alta densidade, que é outro segmento. São duas macro divisões. Abaixo delas, depois tem as várias dinâmicas de subdivisões. Eu posso falar uma que é muito importante, foi determinante para o nosso crescimento, que foi o departamento de ouro, que é um dos nossos pontos fortes de investimento, que além de a decoração tradicional em cerâmica artística ou em produto de mesa, falando assim, estamos entrando também em decoração também de vidro, de outros tipos de produto, até decoração de metais para moda, sabe? Segmento fashion, que você pode ver cintos ou outros tipos de decorações, também com tecnologia digital. Então, tem várias divisões, várias subdivisões que tenta de estudar, entrar em vários mercados. E claro, como tu falei, tem alguns que dão mais satisfações, outros são mais complicados, porque tecnologia é um desafio importante, e também tem outros players que são já radicados e têm um DNA característico desse. Mas, como te falei, a vantagem, às vezes, está na Europa para esse tipo de pesquisa, esse tipo de inovação, ajuda bastante. Que
é uma inovação de produto acabado, mas também de processo. O que estamos sofrendo, é o que te falo agora. Você sabe, a Europa até 2030 vai obrigar as indústrias a reduzir as emissões. Okay? Então, o que se está pensando quando o hidrogênio hoje é provavelmente a palavra mais falada no segmento empresarial, para que as indústrias, como os colorifícios, têm que reduzir as emissões. Então, vai ter uma inovação industrial forçada. Senão, os custos que você vai ter que embutir no seu processo, no seu produto, são elevadíssimos. E isso, obviamente, conscientiza os empresários a correr atrás, a se atualizar dia a dia atrás das novas evoluções. Então, a Europa, partindo antes, isso ajuda também a Cachoeira, todas as outras unidades do grupo, a ser inovadoras nos próprios mercados, com novos processos de produção ou nesse caso, menor poluição do ambiente. Vocês mantêm uma equipe para pesquisa e desenvolvimento? É um time, vamos dizer, permanente? Ou vocês formam isso conforme a necessidade? Não, temos várias equipes de pesquisas. Agora, temos centralizadas, que são Itália, Espanha, Lázaro. Tem algumas pesquisas que são mais focadas nos produtos já de gama, quindi uma pesquisa e inovação constante. E depois tem uma pesquisa mais, falamos assim, de outros setores de longo, diciamo, de longo prazo, porque se vai entrar em outros tipos de mundos. Então, temos uma na Espanha, uma na Itália, depois temos um departamento que se chama CETICOR, que é Centro de Pesquisas de Coloróbia, Centro de Ricerca e Coloróbia, e também é outro grupo institucionalizado que faz pesquisas. Por exemplo, estamos participando com uma empresa que faz filtros para produtos de limpeza de ar, como se fosse um filtro, imagina um filtro para casa ou para escritório, através de uma tecnologia cerâmica. É o FIB lá? É o FIB? Sim, é o FIB. FIB é a empresa, e estamos aplicando esses produtos também com outras parcerias para ver se fazerem máscaras, em garrafinha de água térmica, sabe? Aquela de metais. E o filtro chama BRID, trabalhando e promovendo já no mercado faz algum tempo, até antes do Covid, e agora pegou. Então, como você vê, tem várias atividades que o grupo faz, e muito disso mesmo por vontade do acionista, da família, que quer diferenciar, diversificar os próprios negócios. Okay? Então, isso é um pouco um quadro sintético, muito sintético, dos últimos anos, de onde a gente... Fantástico, fantástico. Elia, vamos falar um pouco de você. Você está desde 2003 aí na Coloróbia Brasil e agora você está partindo para cuidar de todas as unidades de colorifícios da Coloróbia no mundo. Sinceramente, eu não estava esperando isso. Você sabe que o grupo está numa mudança geracional importante, passando quase da terça para a quarta. E nesse momento a família tinha feito uma breve experiência com um manager de fora do segmento, sabe? Mas aí não deu muito certo. A vontade da família manter como se fala, ainda o comando do grupo é forte. Você conhece um dos meus primos, que são os... Sim. Estamos na Espanha lá. Um pouco mais jovem de mim, a nova geração. Então, fui convidado a ajudar eles nessa passagem de bastão, falando assim. Você falando assim, você me dá até um medo. Eu fico achando que você está muito anciano, pô. É um garoto. Não.
Eles são jovens, não? São quase 20 anos. São quase 20 anos. 43 anos de idade se achando velho, ainda vai fazer. Comecei cedo no mercado cerâmico. Então, assim, sou jovem, mas tenho uma boa experiência internacional. Não posso, tenho que reconhecer que o Brasil me deu uma grandíssima formação, uma grandíssima aula profissional de vida em vários âmbitos, industrial. A prática é aqui no Brasil. Você sabe, não? Eu quando falo, aprendi aqui, o Brasil não é para amadores, né? Então, acho que isso me faz bastante, me criou uma casca, uma boa casca, e posso ajudar nesse passagem de bastão da terceira à quarta geração. Então, esse desafio vai me ver um pouco mais na Europa ou no mundo, falamos assim, normalizado, um pouco mais viajando para as várias unidades, provavelmente um pouco mais para a Ásia, onde você sabe que é notório que os mercados cerâmicos principais em termos de volume de crescimento são os asiáticos. Índia, o maior crescimento, poi Indochina, entre Vietnam, Tailândia, Indonésia, também tem uma perspectiva nos próximos 5 anos de crescimento importante. Nós já estamos com as unidades, mas o objetivo é acompanhar esse crescimento. Então, esse meu novo desafio será este. Me dividirei um pouco a minha vida, falamos assim, profissional e particular entre Brasil e um pouco o resto do mundo, falamos assim. Então, vai ser um desafio grande, Lázaro, o que espero que se consiga voltar a trabalhar normalmente, porque é fantástico trabalhar em vídeo, porque não tem uma proximidade boa, mas não é a mesma coisa que o contato pessoal. Presente, em particular no momento como este, onde eu estou começando a ler, a cuidar de outras unidades, sem conhecer cultura, mercados, enfim, eu gosto sou muito empático. Isso que eu gostaria de te perguntar. Você assumiu quando? Agora, em 2020? Falamos assim, o câmbio foi próprio no meio do Covid, foi em julho, mais ou menos, julho. No meio da história. A pergunta seguinte é exatamente essa que você falava. Como é lidar com essas culturas diferentes? Quer dizer, deve existir alguma semelhança que todos são ceramistas, digamos assim, entre aspas, né? Quer dizer, o ceramista costuma falar a mesma língua, né? É uma paixão por barro, esmalte, que ninguém consegue entender. Mas como é que é a diferença no trato cultural, por exemplo? A dinâmica, denominador comum é cerâmica, então mais ou menos se fala das mesmas coisas. A diferença cultural é grande, e te falo que não é fácil, porque onde temos manager italianos é um pouco mais imediato. Onde se vai em culturas completamente diferentes, tipo asiáticas, aí a situação é um pouco mais complexa para se entender. É próprio um approach, um jeito de interpretar um negócio diferente. Isso não significa que é piorar, muito mais objetivo, muito mais exigentes, muito mais, porque eu entendo, competindo em mercados extremamente agressivos, extremamente competitivos, você vai ter exigência de resposta rápida, de uma dinâmica bastante. Então, isso é um choque que não é fácil de lidar sem conhecer bem as realidades, entendeu, Lázaro? Qual é a perspectiva do grupo com relação ao Brasil, ou dos colorifícios com relação ao Brasil? Vamos ter investimentos aqui? Qual é a estrutura que vocês têm hoje aqui, só para a gente rememorar? Bom, você sabe, nós temos, é uma das unidades mais antigas, começo do ano 70.
e foi criada como espelho da Itália. Então, várias produções nasceu como frita, esmaltes, pigmentos, zircônio, etc., micronizados. Aí, depois, com evoluções, concentramos mais as produções em frita, esmaltes, parte de agora não mais de pigmento, mas de tintas e micronizado. A matriz continua em São Paulo, em Itatiba, você conhece. Depois temos uma filial no Nordeste que foi aberta no começo do ano 2000, principalmente para zircônio, mas também para esmaltes. E no Sul também temos mais um braço, que é uma filial da Unidade de São Paulo, que fabrica esmalte e faz, obviamente, assistência técnica. Temos um laboratório em Santa Gertrudes, que é o nosso, falamos assim, pivô na região do cluster de Santa Gertrudes do Rio Claro. A ideia é continuar investindo e crescendo no mercado. O mercado, você sabe, da metade do ano passado deu uma recuperação fantástica. Então, a gente está correndo para não perder a oportunidade de continuar mantendo e crescendo na nossa participação, que já é importante no mercado, mas a ideia é continuar crescendo como os árvores antigas, sabe, crescem, fica sempre consolida mais as raízes e fica melhor. Isso é a nossa ideia. Então, tem investimentos previsto, como todo ano. Esse ano vai ser um pouco maior, para aumentar a nossa capacidade instalada. Estamos passando um momento difícil, você sabe que corte de oxigênio, mas, enfim, isso faz parte da situação. Então, não sei se vai dar uma freada em geral para todo mundo. Espero que não, que depois da Páscoa se volte a ter uma normalidade de suprimento para todo mundo. Então, o Brasil vai continuar a ser um dos nossos pontos fundamentais de negócio no grupo. Eu continuo, apesar de tudo, só para te falar o que vai acontecer também na parte de gestão do Brasil. Eu tinha já um time de diretores comigo, sempre que eram meus braço direito. Esse pessoal, se criou um comitê que vai continuar tocando a empresa, sob a minha responsabilidade ainda, sendo eu administrador e procurador. Vou continuar, está sendo a minha direção, mas, obviamente, direção comercial, direção industrial, direção financeira, administrativa vai começar a pegar mais responsabilidade e autonomia. Você está cuidando de todos esses colorifícios do mundo, com essas diferentes culturas. E eu vou te desejar super sucesso. Você tem alguma coisa que você gostaria de deixar como uma mensagem para o ceramista brasileiro? Uma mensagem? Continuar acreditando na Color Obia, isso sem dúvida. Depois de 40 anos que estamos já no país, passamos de várias também épocas, não? Você tem 40 anos, são 70. Não estava ainda, mas passamos da 50 anos, não? Plano Real, insomma, tudo. Então, estamos sempre os mesmos, isso é importante. Então, acho que tem uma afidabilidade, né, nessa coisa. A gente confiar ainda nos próximos anos, ainda na Color Obia. O país, acredito que o país vai continuar crescendo com as dificuldades de todo mundo. Às vezes o Brasil vê que o fora é sempre melhor. Não é. Eu te falo que, em particular, nesses últimos meses, que todo mundo, o mundo inteiro está em dificuldades, não é só o Brasil que está com problema. Então, continuará crescendo. O mercado cerâmico evoluiu uma barbaridade nos últimos 10 anos. Acho que teve um crescimento tecnológico, cultural, de mercado, de produto acabado, que elevou, do meu ponto de vista, a cerâmica brasileira a um patamar de alto nível, de
G4, come si fala? Falando um termo de futebol, G4, G5, si poderia falar. Fala isso e continuar acreditar na Colorobia, que vamos estar sempre juntos com todo mundo, com todos os ceramistas, para acompanhar esse crescimento. Excelente. Elia, agradeço muito a sua entrevista e estamos sempre às ordens para o que você precisar. Lázaro, ficamos em contato. Desculpa se o meu português, depois de 20 anos ainda... Não, mas é bom, porque assim dá aquela mais tá bom. Muito obrigado, então. Obrigado.